Apenas uma semana depois do anúncio do trio de ouro da série de Harry Potter, a HBO despejou na gente um pacotão de escalações. 9 atores foram anunciados para 9 personagens importantíssimos, e desses 9, 2 em específico chamaram bastante atenção e levantaram alguma discussão na internet. Eu tô falando, é claro, das escalações de Belle Polley e Daniel Rigby como Petúnia e Walter Dursley. Como é que esses dois personagens são descritos nos livros? A escalação dos atores tá fiel? Bora ver isso comigo agora? Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Molly Weasley, Draco Malfoy, Lúcio Malfoy, Seamus Finnegan, Parvati Patil, Lila Brown, Cornélio Fudge e Petúnia e Walter Dursley já têm seus intérpretes definidos e confirmados na nova série original da HBO, adaptando aí os 7 livros de Harry Potter. Catherine Parkinson, vencedora do BAFTA, vai interpretar Molly Weasley. Johnny Flynn será Lúcio Malfoy, enquanto que o jovem Locke Spratt vai assumir o papel de Draco Malfoy. Inclusive, o Locke foi especulado aqui no canal como Draco e acabou se confirmando, hein? Bertie Carvel foi escalado como ministro da magia Cornélio Fudge. Carvel é vencedor de 2 prêmios Olivier Award e 1 Tony Award, que são os prêmios mais importantes do teatro britânico e americano. Leo Early vai ser Seamus Finnegan, enquanto que Alessia Leone e Sienna Moussa serão, respectivamente, Parvati Patil e Lila Brown. E ó, a escalação e a apresentação da Alessia e da Sienna como Parvati e Lila nesse momento é muito simbólica, tá? Nos filmes, de modo geral, essas duas personagens tiveram pouquíssima relevância. A Parvati tem uma aparição rápida em Prisioneiro de Azkaban, mas a gente só vai ver algum destaque dela mesmo lá em Cálice de Fogo, quando ela e a irmã gêmea dela, Padma, vão ao baile de inverno com Harry e Rony. Inclusive, para vocês terem uma ideia, vejam só esse trecho aqui de Cálice de Fogo. Eu ainda não consigo entender como foi que vocês dois ficaram com as garotas mais bonitas do ano, murmurou Dino. O salão comunal estava com um ar estranho, cheio de gente usando diferentes cores em lugar da massa negra de sempre. Parvati esperava Harry ao pé da escada, estava realmente muito bonita, com vestes rosa-choque, sua longa trança negra entrelaçada com ouro e pulseiras de ouro reluzindo nos braços. O saguão de entrada também estava apinhado de estudantes. As pessoas que iam encontrar pares de outras casas procuravam atravessar a aglomeração, tentando localizar uns aos outros. Parvati encontrou a irmã Padma e levou-a até Harry e Rony. Oi? Cumprimentou Padma, que estava tão bonita quanto Parvati, de vestes turquesa forte. Perceberam a diferença disso aqui com relação ao filme? O filme passa pra gente a impressão de que o Harry e o Rony vão ao baile de inverno com as meninas que sobraram. As meninas que tinham ficado aí sem par porque ninguém jamais convidaria elas. E aqui a gente tem o próprio Dino Thomas dizendo que não entendia como que os dois tinham conseguido ficar com as garotas mais bonitas do ano. Ou seja, as irmãs Patil, assim como Lila Brown, eram meninas populares em Hogwarts e elas têm mais destaque nos livros. A Lila só ganha destaque no filme em Enigma do Príncipe, quando ela tem um rolinho lá com o Rony, né? Antes disso, era uma figurante que fazia o papel dela, tipo o figurante do Cedrico Diggory no filme de Prisioneiro de Azkaban. Agora, nos livros, as meninas estão presentes o tempo todo. Parvati e Lila são melhores amigas, elas aparecem fazendo fofoquinha, são fãs da professora Trelawney, acreditem se quiser, e morrem de amores pelo centauro Firenze. Quando ele vai dar aulas de adivinhação em Hogwarts, elas acham ele bonitão. Então, se a HBO tá apresentando agora as atrizes da Parvati e da Lila, isso indica pra mim que eles têm intenção de dar mais destaque pra elas do que deram nos filmes. Do contrário, eles nem sequer anunciariam as atrizes, sacaram o que eu tô querendo dizer? E isso pra mim é incrível, significa que assim como elas, outros personagens que não tiveram tanto destaque nos filmes vão ter mais destaque na série. Agora, seguindo em frente, finalmente chegamos aos atores de Petúnia e Walter Dursley. Belle Polley vai interpretar a Petúnia e Daniel Rigby, vencedor do BAFTA, vai ser o Walter. De todos os 9 anunciados, esses dois foram os que mais geraram debate na internet. Alguns dos assuntos mais discutidos sobre os dois levantaram essas perguntas aqui, ó. Eles não são muito jovens para serem os Dursleys? A Petúnia não deveria ser loira? O Walter não deveria ser mais cheinho? Eles não estão muito bonitos para serem Walter e Petúnia Dursley? Bom, eu vou responder cada uma dessas perguntas, e em algumas delas eu vou usar os livros para responder. Afinal de contas,
Essa série é uma nova adaptação dos 7 livros de Harry Potter. Não é uma adaptação dos 8 filmes, nem muito menos uma recriação deles. E eu acho que é por isso que algumas pessoas estão tendo alguma dificuldade para conseguir visualizar os Dursleys na Belle e no Daniel. Bora lá. Belle Polley e Daniel Rigby são muito jovens para interpretar os Dursleys? Pessoal, aqui não tem como eu dar outra resposta. As pessoas que estão com essa ideia de que os atores estão jovens para viver os personagens é porque estão comparando eles com os atores dos filmes. Estão usando os filmes como referência, simples assim. Só que, como eu falei agora há pouco, a série não tá vindo para adaptar os filmes, ela vai adaptar os livros. A verdade é que os filmes que não adaptaram de maneira fiel à idade de vários personagens adultos da história. Isso não aconteceu só com Walter e Petunia Dursley, aconteceu também com Sirius, com Lupin, com Snape, com Lilian e Tiago Potter, e a gente podia continuar essa lista, tá? O filme escalou vários atores bem mais velhos para personagens bem mais jovens, sacaram? Só para vocês terem uma ideia, tem uma estimativa de que a Petunia teria nascido em 1958. A história de Pedra Filosofal começa no ano de 1981, que foi o ano da morte dos Potter. Então, no início da história, a Petunia teria mais ou menos 23 anos de idade só. Depois que Dumbledore, McGonagall e Hagrid deixam o Harry na porta dos Dursley, a gente tem aí um avanço temporal de quase 10 anos até 1991, que é o ano que o Harry vai para Hogwarts. Então, nessa época, a Petunia teria por volta de 33 anos de idade. Sabe quantos anos a Fiona Shaw tinha quando ela fez Petunia Dursley em Harry Potter e a Pedra Filosofal? 43 anos de idade, 10 anos a mais do que a personagem teria. A atriz Belle Polley nasceu em 7 de março de 1992, ou seja, ela tem 33 anos de idade, a mesma idade de Petunia, na maior parte de Pedra Filosofal. E algo parecido acontece com Walter Dursley. Walter nunca teve sua idade explicitamente dita, nem mesmo o ano de seu nascimento é especulado, como no caso da Petunia. Mas a estimativa é que ele fosse pouca coisa mais velho do que Petunia, coisa de 2, 3 anos mais velho. Então, logo no início do livro, ele teria em torno de 25, 26 anos, e depois do salto temporal, 35, 36 anos. O ator Richard Griffiths tinha 53 anos de idade quando ele foi anunciado para o papel de Walter Dursley, ou seja, mais ou menos 18 anos mais velho do que a idade que a gente especula aqui que o personagem dele poderia ter no primeiro livro da saga. O ator Daniel Rigby nasceu em 6 de março de 1942, ele tem 42 anos de idade. 11 anos mais novo do que Richard Griffiths era quando ele foi anunciado para o filme, e só 6 anos mais velho do que a idade que a gente especulou aqui pro Walter no primeiro livro. Então não, pessoal, Belle Polley e Daniel Rigby não são muito jovens para interpretar Petunia e Walter Dursley. A verdade é que eles estão com a idade perfeita. Os filmes é que escalaram atores muito mais velhos do que seus personagens. A Petunia não deveria ser loira? Cara, sério mesmo, eu dou muita risada quando eu vejo esse tipo de comentário indicando que a atriz Belle Polley não tem os cabelos loiros como a personagem. E não é por mal, tá? É só que eu acho engraçado porque passa a impressão de que pintar o cabelo de uma atriz de loiro é uma das coisas mais difíceis de se fazer hoje em dia numa caracterização. Sacou? Sim, pessoal, Petunia é descrita nos livros como sendo loira e a atriz Belle Polley não é loira. Mas isso é o de menos. Eles podem simplesmente pintar o cabelo dela ou usar uma peruca loira. Vocês sabiam, por exemplo, que os cabelos pretos de Severus Snape nos filmes eram peruca? Alan Rickman não tinha cabelos longos daquela forma e nem eram pretos. Então não tem problema nenhum com a cor dos cabelos da Belle. Se eles quiserem que a Petunia seja loira como nos livros, eles conseguem fazer isso facilmente. O Walter não deveria ser mais cheinho? Bom, Walter Dursley sim, mas não necessariamente Daniel Rigby. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. O livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal descreve Walter como sendo um homem alto e corpulento, quase sem pescoço e com enormes bigodes. Pessoal, o ator do Walter não precisa ser exatamente assim para ter essas características. Esse é o tipo de coisa que se resolve na caracterização, na maquiagem e em todos os apetrechos que eles têm para deixar os atores mais parecidos com seus personagens. O negócio é que parece que tem uma galera achando que eles vão pegar o Daniel Rigby e só colocar um terno dos anos 90 nele e pronto. É claro que vai ter uma baita caracterização no ator. Parece que a galera já esqueceu do que fizeram com Colin Farrell no filme de Batman e na série do Pinguim. Percebem o que eu tô querendo dizer? Calma, com certeza vão deixar o Daniel Rigby mais parecido com o Walter. Vão colocar uns enchimentos nele, a maquiagem vai deixar ele com menos pescoço e certamente vão colocar um belíssimo par de bigodeiras na cara do homem. Aliás, se a gente for ver algumas outras fotos mais recentes do Daniel Rigby,
dá pra ver que ele não é lá muito chegado a pescoço, tá? E em algumas ele tá até meio rechonchudinho. Belle Polley e Daniel Rigby não são muito bonitos pra serem Walter e Petunia Dursley? Bom, na pergunta anterior já acabei respondendo indiretamente essa pergunta aqui sobre o Walter, né? Maquiagem e caracterização é a resposta para essa pergunta nos dois casos. Mas eu quero falar mais algumas coisas sobre isso e focar um pouco mais na Belle Polley aqui. Vamos lá. Eu fiz essa publicação aqui no Instagram dizendo o seguinte, ó. Olha, sendo 100% honesto, tipo Bruno Sincerão mesmo, a suspensão de descrença vai ter que ser enorme para acreditar que essa é a Petunia. Isso se de fato a HBO fizer uma caracterização próxima disso aqui. Ou seja, eu tô criticando a caracterização proposta aqui nessa foto. Isso aqui é uma caracterização feita por inteligência artificial por Baptiste Cree, da página Creation99 no Instagram. O que eu tô dizendo é, se a HBO fizer a caracterização da Petunia como essa aqui, vai ser realmente difícil de acreditar que ela é a Petunia. E não é sobre achar que a Petunia tem que ser feia. A própria atriz Fiona Shaw não é uma mulher feia. O lance é que, vamos ser honestos, se vocês vissem essa caracterização proposta aqui, sem saber que a ideia era representar a Petunia Dursley, vocês diriam que essa é a Petunia Dursley? Duvido. Um total de 0 pessoas diria que essa é a Petunia. Sacaram o que eu tô querendo dizer? Vamos ver como que a Petunia é descrita nos livros? Vejam só, Harry Potter e a Pedra Filosofal, capítulo 1. A senhora Dursley era loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, capítulo 2. Tia Petunia, que era ossuda e tinha cara de cavalo, virou-se depressa e espiou com atenção pela janela da cozinha. Harry sabia que a tia simplesmente adoraria poder ligar para o telefone do plantão de emergência. Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo 3. Quando Harry finalmente chegou à cozinha, os 3 Dursley já estavam sentados à mesa. Nenhum deles ergueu a cabeça quando o garoto entrou ou se sentou. A caraça vermelha de tio Walter estava escondida atrás do matutino Daily Mail e tia Petunia partia um grapefruit em 4, os lábios contraídos por cima dos dentes de cavalo. Quais são as características marcantes da Petunia segundo os livros? Pescoço comprido, cabelos loiros, cara de cavalo e ossos proeminentes, claramente visíveis. Agora, mais uma vez, sejam honestos. Quando vocês leem essas características, vocês imaginam uma pessoa objetivamente bonita? Não, né? E sim, pessoal, existem aspectos objetivos na beleza. Nem toda beleza é relativa. Alguém aqui vai me dizer que o Brad Pitt é relativamente bonito? Não, né? Ele é bonito e ponto. Beleza relativa tem o eu. Algumas pessoas vão me achar bonito, outras pessoas não vão me achar bonito. Mas alguém aí consegue dizer, por exemplo, que a Alexandra Daddario é feia? Não tem como, né? Ah, Bruno, mas essa é a visão que o Harry tem dela, não quer dizer que ela é realmente assim. Eu já vi esse argumento circulando bastante pela internet. E não, pessoal, essa não é a visão que o Harry tem dela. Essa é a descrição física da personagem proposta pela autora da obra. Se vocês lerem de novo os trechos que a gente acabou de ler descrevendo a Petunia, vocês vão ver que nenhum desses trechos vem da imaginação do Harry. Todos eles são trechos do narrador. Inclusive, na primeira descrição da Petunia, o Harry nem tinha nascido ainda. Agora, parando para avaliar essas descrições do livro, eu não acho que isso significa necessariamente que a Petunia seja objetivamente feia. Afinal de contas, ela é irmã de Lilian Evans, a mãe do Harry, que é descrita como sendo muito bonita. Então, para mim, mesmo com todas essas descrições da Petunia, eu imagino ela como uma pessoa de beleza relativa. Alguns vão olhar pra ela e achar ela bonita, outros não vão achar ela tão bonita. Sacaram o que eu tô querendo dizer? Ah, mas então você tá dizendo que acha que a Belle Polley é muito bonita e não poderia ser Petunia? Não, essa não é a conclusão que eu quero chegar. De fato, a Belle Polley é uma mulher bonita e realmente nessa caracterização proposta pela IA aqui, ela não parece nada com a Petunia descrita nos livros e nem com a Petunia da minha imaginação. Mas isso não significa que ela não possa ser a Petunia, porque essa daqui não é a caracterização da HBO para a personagem. O que eu tô querendo dizer é só que a HBO vai ter que fazer um trabalho muito bom de caracterização na atriz para que ela fique mais parecida com a Petunia. Só isso. Sacaram?
Bom, então de modo geral eu não vejo maiores problemas com nenhuma dessas 9 escalações recentes. De modo geral, a HBO fez um trabalho muito bem feito aqui. Esse é o espírito crítico do Wizarding Bruno. Eu critico quando eu acho que tenho que criticar e elogio quando eu acho que tenho que elogiar. Mas agora eu quero saber qual que é a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessas últimas escalações. Gostaram dos novos Petunia e Walter Dursley? Ou vocês ainda estão incomodados com a escalação deles? Se você chegou até aqui, clica neste botão e se inscreve no Wizarding Bruno se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo alguns vídeos para você assistir. Caso você não tenha feito isso ainda, a gente se vê. Fui! Aqui é o Nox.